é poder estar na tua presença, é poder receber esse espírito de alegria que contagia, esse espírito que nos traz luz, esse espírito que nos traz paz, esse espírito que nos dá força, esse espírito que nos alimenta, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer, Pai, ao nosso meio. Que o Senhor receba cada dízimo, cada oferta, cada semente alçados ao Senhor neste altar, e que o teu povo possa verdadeiramente cada dia mais regozijar aquilo que o Senhor tem sonhado e preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu dar apenas 2 avisos já para passar a palavra. Tá bom. Dia 8, anote aí na sua agenda. Dia 8 não, desculpa. Dia 15, domingo, nós iremos fazer o nosso último batismo nas águas de 2024. Então, como já tenho falado, você que vai batizar, por favor, já vamos providenciar a sua camisa às 17 horas do domingo, tá? Então, assim, só para falar de horário para vocês entenderem. Até sexta-feira, os nossos 12 dias vão dar início às 20 horas. No sábado, né, vai ser às 19h30. No domingo, horário normal, às 18h30. E você que vai passar pelas águas, tem que estar aqui às 17 horas, ok? Fechou? Porque a gente vai ter aí uma palavra para vocês que irão batizar. Amém? Outro aviso, para a gente não esquecer, dia 22, 23 e 24 de fevereiro, o nosso encontro com Deus. Já está lá na bio da Instagram as inscrições, é só clicar lá, ele vai te remeter a uma ficha de inscrição. Você faça essa ficha de inscrição. Você trabalhar ou você receber, você precisa fazer essa ficha de inscrição para que a gente possa, né, ter aí a ideia e mensuração de logística, tá bom? Ok? E eu quero, antes de passar a palavra, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. E eu quero não só profetizar, mas eu vou também decretar que o mês de ar na sua vida, o mês de abril, vai ser um mês de intervenção divina. Que chegar ao mês de abril, você possa lembrar desta palavra e fazer jus a essa palavra e dizer assim: Senhor, faço posse agora de uma intervenção divina. E se você quiser saber um pouco mais do porquê eu falei isso, fevereiro, nossa escola Crescer, eu vou estar explicando na escola porquê disso, tá bom? E vamos aplaudir a vida do nosso Deus, pela vida do nosso Bispo Emerson, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Bispo Emerson, meu filho na fé, que estará aqui hoje ministrando aos nossos corações. Não quero perder tempo, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Gente, que caderno bacana, olha só. Não vou mostrar não, deixa eles curiosos. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho hoje com ousadia, com intrepidez, trazendo o Senhor aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Tomamos posse desde já e te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar tremendamente aos nossos corações. Coloque brasas de fogo sobre os lábios do teu filho e que ele fale, Senhor, aquilo que o Senhor tem a nos entregar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Eu vou dar uma semana para alguém se levantar e mandar confeccionar um para o apóstolo. Se você não fizer, eu dou de presente para ele, tá bom? É um caderno personalizado com uma foto, amém? Coisa simples, mas muito bonito. Então,
você tem a oportunidade de ir numa gráfica aí e pedir para confeccionar 2, um para ele e um para a apóstola, que se você não fizer, eu faço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao apóstolo pela oportunidade que nos concede de nós estarmos aqui mais um ano. Quero agradecer também toda a igreja UFV pelo carinho que nos recebe todas as vezes que nós estamos aqui, não só a mim, mas as pessoas que me acompanham, a minha esposa, os meus filhos, que hoje não puderam estar conosco porque eles estão em uma confraternização do louvor lá em casa e não puderam estar conosco, mas nós estamos aqui e eu sei que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Queridos, nós estamos trabalhando lá no MALG uma série no tema Abrir Mão para Conquistar, e eu queria compartilhar com vocês o resumo, né, um apanhadão de tudo que nós falamos em 4, 5 ou 6 semanas lá no MALG, e Deus falou muito ao nosso coração através dessa série, através desse tema, Abrir Mão para Conquistar, e eu queria compartilhar com a igreja algumas coisas que Deus colocou ao nosso coração acerca desse assunto, amém? Nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época onde as pessoas estão muito apegadas às coisas e às pessoas, e quando fala de abrir mão, eu percebo que a igreja ela tem dificuldades. Quando fala de abrir mão de coisas, e às vezes abrir mão até de pessoas, amém? E eu quero compartilhar com vocês, quero ler o texto de Gênesis capítulo 13, versículo 8, é um texto muito conhecido. Nós vamos começar a compartilhar essa mensagem através desse texto de Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 8 em diante. Vem para o telão? Não vem? Vai. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. O carinho que eu tenho pelos apóstolos é muito grande, amém, apóstolo? Amo de verdade e acho que nós vamos caminhar juntos até a volta de Cristo. Com todas as adversidades, com todas as lutas, com todas as perseguições, a nossa intenção é sempre caminhar lado a lado, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para competirmos, amém? Diga assim, competição é coisa de menino. Diga forte, competição, diga rivalidade, são coisas de menino. Somente os meninos competem e rivalizam entre si. Gente madura se ajuda, gente madura se completa, gente madura anda junta, né? Quem nunca ouviu dos filhos, eu lembro quando os meus filhos, eles eram pequenos, né? Aí às vezes um vinha e dizia, pai, quem o senhor ama mais, o João ou a Maria ou o João, né? Aí depois veio o Tinho, né? O Tinho já um pouco maior. Aí eu dizia, eu amo mais a todos, da mesma forma. Mas eles ficavam competindo pelo amor dos pais, porque são meninos. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz, quando eu era menino, eu falava como? Eu agia como? Eu me comportava como? Mas logo que eu me tornei adulto, eu deixei todas as coisas de menino. Quando eu me tornei adulto, eu deixei todas as coisas de menino. Mas vamos para o nosso tema. Um dia Abraão disse a Ló, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Versículo 9. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Amém? Somente esse texto, para a gente começar a compartilhar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nessas últimas semanas lá no Ministério Apostólico Unção com Graça. Eu comecei a perceber durante a minha caminhada com o Senhor, e isso ficou muito mais claro diante dos meus olhos quando eu amadureci em Cristo, que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos dificuldade de abrir mão de coisas. E o tema é abrir mão para conquistar. Nós temos muitas dificuldades para abrir mão de coisas, e temos mais dificuldades
ainda de abrir mão de pessoas. E às vezes, na nossa caminhada com o Senhor, para que nós possamos conquistar algo maior, nós vamos ter que abrir mão de coisas, e às vezes teremos que abrir mão até mesmo de pessoas. Nós estamos diante de um texto que na verdade não começa toda a confusão aí, começa lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e Deus diz para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, e você vai caminhar para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu abençoarei você e você será uma bênção, e eu farei de você uma grande nação. Nessa oportunidade, Abraão morava em Ur dos Caldeus. Os seus pais eram fabricantes de ídolos. Eles tinham um certo poder aquisitivo, quando do nada Abraão ouve uma voz que veio do céu, e a voz dizia especificamente e claramente: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E o que mais me confunde dentro desse texto é, Deus chama Abraão para uma terra que ele diz, eu ainda te mostrarei. Deus não havia mostrado. E eu costumo brincar na igreja que se Deus tivesse dito isso para mim, eu teria feito vários questionamentos. Que terra é essa? Onde eu vou trabalhar? Em que escola os meus filhos vão estudar? O tio da perua vai passar perto ou longe para pegar eles? A terra é boa, a terra é ruim? Como que é as coisas? Simplesmente ele ouve a voz de Deus e ele sai peregrinando por uma terra que ele não conhecia. Só que ele comete um erro gravíssimo de levar consigo um dos seus parentes, o seu sobrinho. A voz de Deus foi muito clara quando diz: sai do meio da tua terra e sai do meio da tua parentela para uma terra que eu ainda te mostrarei. Sai do meio da tua terra e deixa toda a sua parentela. Mas ele carrega consigo alguém que ele amava muito, alguém que ele viu crescer, que ele viu nascer, alguém muito dependente dele. E no capítulo 13, há uma discussão entre eles, há uma briga, há uma desavença, há um desconforto por causa do gado, por causa das ovelhas. Eles começaram a crescer muito, e não havia espaço para ambos no mesmo lugar. E os pastores começaram a discutir, a brigar por causa das ovelhas, por causa dos camelos, por causa do gado, dos jumentos. Esse me pertence, não, esse não te pertence, esse é meu. E aí houve uma situação onde Abraão se viu na necessidade de escolher o seu caminho, ou pelo menos dar liberdade para que o seu sobrinho escolhesse o seu caminho, porque já não podiam mais caminhar juntos. Então ele chama o seu sobrinho e diz: olha, nós somos parentes, nós somos da mesma família, sangue do mesmo sangue, e nós não podemos brigar. Eu vou dar o direito a você de escolher o caminho que você quer trilhar. Para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas juntos, nós não podemos mais permanecer. E aí quando Ló, na sua imaturidade, ele olha para as campinas do Jordão, que era constituída por 5 cidades, as duas mais importantes, Sodoma e Gomorra, e ele vê que aos seus olhos a terra é fértil, a terra é bonita, é próspera. Ele diz: Abraão, já escolhi o meu caminho, eu vou descer para as campinas do Jordão. Ele disse: já que você vai para as campinas do Jordão, então eu vou seguir o meu caminho, caminhando no meio do deserto. E já para iniciar a nossa introdução da mensagem, eu quero dizer que não é o lugar que te faz prosperar, é você que faz o lugar prosperar. Quando ele saiu para o deserto,
A Bíblia diz que ele prosperou muito mais no deserto do que Jó em aparentemente uma terra fértil. Porque as pessoas, elas se preocupam com o lugar, mas o lugar não tem nada a ver com o propósito de Deus. Se você vive os propósitos de Deus, aonde quer que Deus te colocar, ali você vai prosperar. Porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com aquilo que você carrega dentro de você. Às vezes, para conquistar algo grandioso, é preciso abrir mão daquilo que é confortável. E pensa como é difícil nós abandonarmos os nossos lugares de conforto. Pensa como é difícil nós abrirmos mão de lugares que nos traz conforto, que nos traz alegria, que nos traz prazer. É muito difícil você abrir mão de um lugar, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é novo. Vou mudar de trabalho, será que vai dar certo? Preciso trocar de faculdade, será que vai dar certo? Vou fazer uma viagem, para que lugar eu vou? Nós temos medo de tomar decisões. E eu quero dizer para você que a vida do cristão, ela é puramente decisão. Tudo que nós vivemos é através das nossas decisões. Tudo que nós fazemos é através da decisão. E é por isso que Cristo precisa estar no centro das nossas vontades, porque em todo tempo nós tomamos decisões importantes. Tudo é muito importante na vida de um crente. A decisão mais importante de um homem e de uma mulher é o casamento, na minha opinião. Eu vou repetir. A decisão mais importante na vida de um homem e de uma mulher, na minha opinião, é o casamento. É escolher a pessoa com quem ele ou ela vai se casar. Porque dependendo com quem você se casar, a sua vida vai ficar paralisada. Porque ambos precisam estar sempre no mesmo propósito. Caminhamos sempre na mesma direção. Eu conheço homens de Deus com coração de pastor que não consegue prosperar porque casou com uma pessoa. Pode isso, bispo? Alguém casar com uma pessoa errada? Faz assim, irmãos. Eu conheço um monte de gente. Abrir mão de algumas coisas é abrir mão do espaço. Abrir mão de algumas coisas é abrir espaço para as coisas novas. Abrir mão de algumas coisas é abrir espaço para coisas novas. Às vezes nós ficamos apegados a coisas velhas, que não nos traz mais nenhum conforto, que não nos traz mais nenhum prazer, que já não acrescenta em nada no nosso crescimento espiritual, mas pelo simples fato de nós estarmos convivendo com aquela situação, faz com que nós estejamos presos a elas. Tem gente que se acostuma no lugar e se acostuma com coisas que não traz nenhum crescimento espiritual. É preciso, às vezes, nós nos revoltarmos contra as nossas próprias atitudes, para que haja uma mudança de verdade. Porque tem gente que pensa que vive uma vida transformada, mas não vive. Tem gente que pensa que já passou pelas águas do batismo, então ele é uma nova criatura, mas na verdade não é, porque viver em Cristo é um comportamento onde você tem que ser transformado todos os dias. Não é porque eu passei pelas águas do batismo que eu já sou um novo homem. E um dos textos que eu mais amo na Bíblia é a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos foi até Jesus na madrugada.
no cair da noite, porque ele não podia ser visto com Jesus. Era um príncipe, era um sacerdote, era alguém de muita estrutura, de muita posição na sinagoga. E quando ele vai ter com Jesus, o início da conversa é meio que um aconselhamento a Jesus. Ele diz: Senhor, eu sei que tu és um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo, se Deus não for com ele. Do que Nicodemos estava falando? Dos milagres, dos leprosos curados, dos cegos que enxergavam? Não, ele havia visto Jesus entrar no templo, e com a azorrague, ele expulsou todos os comerciantes do templo. No dia que Nicodemos viu isso e nada aconteceu com Jesus, ele foi até Jesus e disse: olha, ninguém pode entrar no templo como você entrou, arrancar da azorrague e expulsar todos os cambistas e ainda assim permanecer vivo. Porque os sacerdotes, eles tinham naquela época o poder da vida e da morte, irmãos. Eles mandavam prender, eles mandavam matar, eles faziam o que queriam. E todos eles viram Jesus entrar no templo, expulsar os cambistas, os mercadores, e ninguém pôde colocar a mão em Jesus, porque ele tinha uma promessa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você tem uma promessa de Deus, ninguém pode colocar a mão em você. Deixa eu repetir: se você tem uma promessa de Deus, o inimigo ele não pode tocar em você. Mas sabe o que nós precisamos para que nós possamos conquistar e aprender a abrir mão de coisas que já não trazem mais nenhum conforto para nós? É de prioridades. Suas prioridades precisam estar muito bem definidas no teu coração e na tua mente. Porque para seguir em frente você precisa deixar coisas, e em certos momentos você vai ter que deixar para trás pessoas. Bispo, nasci e cresci com ele. Bispo, eu nasci e cresci com ela, mas ela já não cabe mais dentro do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu nasci, cresci junto com ele, mas ele já não cabe mais dentro do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, e você vai ter que ter coragem para deixar para trás quem está pesando sobre os seus ombros. Irmãos, quando eu era imaturo, e quando alguém me deixava, ou eu tinha que deixar algumas pessoas, eu chorava, eu sofria. Eu não dormia, eu não comia. E depois eu amadureci, eu entendi que isso é um propósito que às vezes Deus estabelece sobre a sua vida para fazer você prosperar. Eu vou repetir. Isso são coisas que Deus permite acontecer na tua vida, é um propósito. Porque às vezes nós não temos coragem de tomar a decisão, e aí Deus vai lá e toma por nós, porque Deus quer nos ver crescer, e nós não estamos crescendo porque tem alguém do nosso lado, caminhando conosco, que já não cabe mais dentro do propósito que Deus estabeleceu. Todos nós queremos crescer pessoalmente e espiritualmente, sim ou não? O crescimento pessoal só vai acontecer quando você entender que para seguir em frente você terá que abandonar alguns hábitos. O crescimento pessoal que você tanto busca só vai acontecer quando você amadurecer o suficiente para entender que você vai ter que abandonar alguns hábitos, deixar de lado. Hábitos, coisas e pessoas. Diga assim: hábitos, coisas e pessoas. Só que isso é muito difícil, porque nós não nascemos para abrir mão de coisas.
ou de pessoas. Nós aprendemos em todo o tempo que nós temos que conquistar, sem ter que abrir mão de muitas coisas. E se nós não entendermos que nós vamos precisar abrir mão, nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Conquistar não é só sobre ganhar, é também sobre o que você está disposto a abrir mão para continuar crescendo. Coloca Lucas capítulo 9, versículo 23 para mim, por favor. Eu vou repetir. Conquistar não é só sobre ganhar, é também sobre o que você está disposto a abrir mão para continuar crescendo. Olha o texto. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu discípulo, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. É que eu confundo por causa da tradução, estou acostumado com outra tradução. Coloca numa tradução mais tradicional, por favor. Pode ser qualquer outra tradução mais tradicional. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, exatamente essa, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz, seguir Jesus, abandonar os nossos hábitos, abandonar as nossas vontades, abandonar os nossos interesses, abandonar o pecado que tão de perto nos acompanha. Abandonar o pecado é um ato de liberdade, irmãos. É um ato de liberdade. Eu costumo dizer lá no mal, e vou dizer aqui: muitas pessoas estão dentro da igreja e elas pensam que são livres, mas elas não são. Porque você só é livre quando você faz aquilo que você não quer fazer. Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer porque eu tenho um compromisso com Deus, com os apóstolos, com os meus líderes. Eu não quero, eu não desejo fazer, mas eu vou fazer porque eu sou um homem livre. Tem gente que diz assim: bispo, eu sou livre porque eu só faço o que eu quero. Não, você é um escravo de si mesmo. Você só é escravo de um Deus que existe dentro de você, porque você é alguém que só faz o que quer, e você pensa que é livre, mas na verdade não é. Eu vou para o louvor, mas só se eu tocar a bateria. Eu posso até ir para o louvor, mas só se me der o teclado. Eu só vou se eu tocar teclado. Você é escravo de si, porque você não tem controle sobre as suas vontades, sobre os seus desejos. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 24, até o versículo 26, nós vemos algo muito interessante. A Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que Moisés abriu mão? Do que Moisés abriu mão? Ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão do trono, irmãos. Ainda que na sucessão ele fosse o segundo, o primeiro fosse Ramsés. Mas ele era príncipe no Egito. Mas quando ele viu situações acontecendo com o seu povo, aquilo queimou dentro dele. E ele disse: eu não posso aceitar as coisas como elas são, só porque eu vivo bem. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Às vezes nós estamos em lugares e vivemos situações, e vemos situações acontecer, situações de injustiça, e aquilo não move o nosso coração para falar ou para fazer nada, simplesmente nós aceitamos. Porque se eu for falar, eu vou ser mandado embora.
É porque se eu falar, eu vou tirar nota ruim. Não importa. Martin Luther King disse que aquele que vê o mal sem protestar, coopera com o mal. Se eu vejo uma injustiça acontecendo, e ela acontece diante dos meus olhos, e eu não faço nada para que aquilo mude, eu estou cooperando com a injustiça. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmão, somente as pessoas que entendem o processo da fé conseguem viver uma vida de renúncias. De forma didática, repita comigo. Somente as pessoas que conseguem entender o propósito da fé conseguem renunciar. Se a pessoa não tiver fé, se ela não souber o que é fé, ela nunca vai conseguir renunciar. E o que é fé, bispo? A fé é um fundamento, irmãos. Em Efésios, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e os fatos de que se esperam. Eu não vejo. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Tá bom, pode ser nesse texto aí mesmo. E somente as pessoas que têm fé, elas vão conseguir renunciar. É uma convicção de fatos que não se vê. Por que a mesa não funciona na vida de muitas pessoas? Por que a mesa? Por que o discipulado não funciona na vida de muitas pessoas? Porque envolve renúncias. O discipulado, a mesa, só vai funcionar na vida das pessoas que estão dispostas a renunciar. A renunciar desejos e vontades. A renunciar o pecado. A renunciar coisas que nos traz alegria e conforto. A bispa Eliane fala para todo mundo que eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar não, eu trabalho porque eu preciso. Que ela fala assim, você levanta com ânimo, e para você não tem dia ruim, é sábado, é domingo, é segunda, se precisar você levanta e toma um banho, sorriso no rosto. Falando, então, eu levanto assim, mas não é porque eu gosto não. Eu trabalho porque eu preciso, porque se eu pudesse, eu ficaria em casa. Quem aqui, seja sincero, numa segunda-feira, se você pudesse ficar em casa, você não ficaria? Todo mundo, irmãos, ficaria. Facinho, sem muito esforço. Mas eu sei que eu preciso lutar contra o meu desejo de permanecer na cama. Eu tenho que lutar contra a vontade de ficar 10 minutos a mais. Porque eu tenho compromissos, eu tenho responsabilidades, eu tenho horário a ser cumpridos, eu tenho gente para falar, eu tenho pessoas para atender. Imagina o seu gerente ligando para você, fulano, tá chegando? Rapaz, hoje eu não vou não, hein? Estou na cama ainda. Você diria isso para o seu chefe? Sabe por quê? Porque muitas pessoas podem vir como elas estão para a igreja, mas elas não podem permanecer. Você pode vir do jeito que você está, mas você não pode permanecer como você está. Algumas pessoas dizem assim, bispo, virar crente é parar de fumar? É para parar de fumar. É para parar de beber? É para parar de beber. Mas uma cerveja sem álcool não pode? Não, não pode. É porta para Satanás agir na tua vida.
Ah, é para parar de prostituir? Sim, é para parar de se prostituir. É para parar de fazer sexo antes do casamento? É para parar de fazer sexo antes do casamento. Foi para isso que Deus nos chamou, para nós sermos o sal da terra e a luz. Aleluia. Aí Nicodemos diz assim para Jesus: ninguém pode fazer o que tu fazes, ninguém pode entrar no templo, sacar da azorrague, expulsar todo mundo e permanecer vivo. Aí Jesus responde para Nicodemos e diz: em verdade, eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Ele disse assim: nascer de novo? Porque tem muita gente dentro da igreja que ouve as ministrações todos os dias, todas as quartas, todas as quintas, todos os domingos, mas elas não conseguem compreender o propósito da mensagem. Ele disse assim: como pode, sendo velho, um homem como eu nascer de novo? Porventura entraria no ventre da minha mãe e nasceria novamente. Ele disse: Nicodemos, você é príncipe na sinagoga. E você não compreende isso? Se eu te falo das coisas da terra, você não compreende? Então não posso falar com você sobre as coisas celestiais. Porque tem gente que não entende, irmãos. Por mais que você pregue o evangelho, por mais que você sente a mesa para os discipulados, sempre vai prevalecer dentro dela os seus desejos e as suas vontades. Você só vai conseguir renunciar se você entender que Deus precisa estar no centro da tua vida. Deus precisa ser o centro. Sendo o centro, Ele é o primeiro da tua vida. Deus, Ele precisa ser o primeiro da sua vida. Quando chega nessa parte, eu gosto muito, porque eu amo a bispa com todas as forças da minha alma, desde os 19 anos. Mas eu amo mais a Deus do que a ela. Eu amo os meus filhos com todas as forças da minha alma, mas eu amo mais a Deus do que a eles. E tem muita gente que inverte os valores, e é por isso que não consegue compreender o propósito de Deus. Se você entende o propósito de Deus, você tem que entender que Ele é o primeiro na sua vida. Depois vem as outras coisas, mas Ele é o primeiro. E quando Deus te chama, Ele te chama para você renunciar tudo. Deus não te chama para você abrir mão de metade das coisas que você tem e que você faz. A Bíblia diz que quando Jesus chamou os seus discípulos e os convidou para deixar tudo, a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram seus trabalhos, deixaram as suas famílias e deixaram todas as suas coisas por causa do chamado. Um texto que eu amo. A Bíblia diz assim: e Pedro, deixando tudo, o seguiu. O que Pedro deixou? Tudo, irmãos, tudo. Até os 153 grandes peixes que eles pescaram, ficou para trás. Vocês vão para o mercado, vocês vendem isso aí. Abençoa a vida de quem tem que abençoar, porque agora eu fui chamado para ser pescador de homens. Eu vou ganhar almas. Eu não quero mais pescar peixes. Essa é a fase da minha imaturidade. Eu vou dizer algo importante. São as renúncias que nos levam a viver a plenitude de Cristo. Coloca aqui para mim, por favor, essa frase.
O apóstolo foi lá, deu um trabalho para os meninos danado, porque o apóstolo mandou eles colocarem um pontinho em cima de uma montanha. Falei, não, mas eu estou vendo o pontinho, diminui esse pontinho, até que, meu Deus do céu, e eles numa correria dentro da salinha. Eu falei, bem feito para vocês. Eu vou repetir para você, colocar a frase aí. São as nossas renúncias que nos levam a viver a plenitude de Cristo. São as nossas renúncias que nos levam a viver a plenitude de Cristo. Você quer viver na plenitude de Cristo? Então você precisa aprender a renunciar. Todos nós queremos conquistar, mas todos nós queremos renunciar. Todos nós queremos avançar, queremos prosperar, queremos conquistar, mas nem todos nós estamos dispostos a renunciar para que isso aconteça. Esses dias eu vi uma frase do Bernardinho, treinador da seleção brasileira de vôlei, e ele disse: a sua vontade de se preparar tem que ser maior do que a sua vontade de vencer. Todo mundo quer vencer, mas quantos de fato querem levantar cedo para se preparar? Você quer passar no vestibular da Federal, mas você tem estudado, porque a sua vontade de se preparar tem que ser maior do que a sua vontade de vencer. Acordar um pouco mais cedo depende de quem? Sair um pouco mais tarde depende de quem? Do seu chefe? Do seu líder? Não, depende de você. Acordar um pouco mais cedo depende de você. Depende do quanto você está comprometido com o propósito que Deus entregou nas suas mãos. Eu quero vencer, mas me preparar já não me agrada tanto assim. Jovens, quantos são jovens aqui? Até 30 anos, levante suas mãos. Até 30 anos, bastante gente. Esses dias, hoje eu vim tudo bagunçado, apóstolo. Não deu tempo de fazer barba, de cortar o cabelo, não deu tempo de fazer nada. Mas eu estava no salão fazendo a barba. Irmãos, são 3 horas no salão só para fazer a barba. Tá? O cabelo é rapidinho. Aí, lá na igreja agora, eles estão com a ideia de que todos os homens vão pintar o cabelo de branco. Aí olharam para mim e falaram, pinta a barba. Nós estávamos no salão e eu estou vendo os meninos conversarem. Ele falou assim, dá o seu celular para mim, deixa eu ver quanto tempo você fica na internet. Aí pegou, 3 horas no Instagram, 2 horas no Facebook, não sei o que, no WhatsApp. E aí somou tudo lá, deu 10 horas. Aí eu olhei, falei, isso é o quê? Um aplicativo? O que é isso? Os jovens sabem, né? Tem uma ferramenta no celular que você marca, consegue acessar e você ver quantas horas você ficou na rede social durante todo o dia. Aí um deu 10, o outro deu 8, e eles foram falando, o meu deu 7 horas. Eu falei, cara, você ficou 7 horas no celular? Num dia de 24 horas, você ficou 8 horas no celular? Somando o Instagram, o Facebook, todas as redes sociais. Eu falei, é isso aí mesmo. Fiquei 8 horas. Falei, cara, você está morto. Você está perdido. Aí eu falei, pega o meu celular e olha para mim. Aí ele pegou meu celular, olhou e falou, bispo, tudo, deu 26 minutos. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Acho que eu fico mais. Eu falei, não, bispo, não é o telefone ligado, é você usando. 26 minutos. Eu falei, e o seu deu quanto? Eu falei, meu deu 9 horas, bispo. Porque você acha que você vai vencer na vida com a sua cara enfiada no celular 8 horas por dia? Uma palavra para o jovem, se você vive 60 anos, e se você dorme 8 horas por dia, você dormiu 20 anos da sua vida. Eu vou repetir. Se você que tem 60 anos
e tem o costume, ou teve o costume de dormir 8 horas por dia, você dormiu 20 anos da sua vida. Imagina quantos anos se somarão quando vocês tiverem 60 anos. Quantos anos vocês perderam? Que poderiam estar estudando, poderiam estar fazendo um curso profissionalizante, poderia estar ouvindo louvor, uma mensagem, mas está com a cara no celular. E tem gente que anda na rua assim, irmão, se colocar um poço na frente dela, ela cai e ela não vê. Só os jovens, diga assim, menos celular. Não, fica com vergonha não, fala alto, menos celular. Vamos fazer diferente, olha um para o outro, os jovens, só os jovens. Olha, menos celular, diz menos celular. Menos celular. Porque se você quiser conquistar, você vai ter que abrir mão do celular. Porque senão você vai ser um homem e uma mulher comum. E Deus não te chamou para ser um homem e uma mulher comum. Deus te chamou para ser grande. E é isso que você vai ser. Você vai ser grande. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Às vezes, alguns relacionamentos que nós alimentamos nos impede de viver com Cristo um relacionamento sadio. Aqui o bicho vai pegar. Às vezes, alguns relacionamentos que nós alimentamos nos impede de viver com Cristo um relacionamento sadio. Nós temos relacionamentos com Cristo? Sim. Mas é muito superficial, muito raso. E a nossa preocupação é, se eu abrir mão de tudo como os apóstolos abriram, qual será a minha recompensa? Se eu abrir mão de tudo, o quanto a Bíblia diz que eu tenho que abrir, qual será a minha recompensa? Marcos capítulo 10, versículo 28. Sempre uma tradução mais tradicional, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pode seguir, 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, versículo 30, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Você quer recompensa maior do que essa? A vida eterna. Deus tem vida eterna, irmãos. João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixar tudo não é sobre poder, deixar tudo não é sobre perder, é sobre liberdade que nós estamos falando. Existem pessoas que elas estão presas a coisas e às pessoas, elas não são livres. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz que nós vivemos para Cristo e que Cristo vive em nós. Viver para Cristo começa com a compreensão da nossa identidade.
Viver para Cristo começa com a compreensão da nossa identidade. Como você se vê, irmãos? Quem você é? Ah, bicho, eu me vejo um derrotado. Nada dá certo para mim. Nada funciona para mim. Eu começo uma faculdade, tenho que trancar. Eu começo um relacionamento, ele termina. Nada funciona. É assim que você se vê? Então assim você será. Em Mateus é escrito no capítulo 6, que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Mas se os seus olhos forem tenebrosos, ou escuros, ou maus, todo o teu corpo vai sofrer. Porque a forma como você se vê é muito importante para o seu crescimento espiritual. A forma como você se vê. Não é a forma como as pessoas me veem. Tem gente que fica preocupado com o que as pessoas estão falando dela. Por que você se preocupa tanto com o que as pessoas estão falando de você? Porque você ainda não tem uma identidade. Porque se você tivesse uma identidade em Cristo, se você soubesse quem de fato você é, você não se preocuparia com o que as pessoas falam de você. Porque quando elas falam de você, elas falam muito mais sobre elas do que de você. Fofoqueiro, Deus vai pegar muito fofoqueiro dentro da igreja, apóstolo. Deus vai pegar. O fofoqueiro, ele não fala das pessoas, ele fala de si próprio. Mas na igreja, aqui não tem, né, apóstolo? Aqui não tem. Mas lá no Malgo tem bastante. Mas eu sei que aqui não tem fofoqueiro. É ruim de não ter, hein? Fofoqueiro tem em todo lugar, irmãos. Fofoqueiro é igual corintiano, né, apóstolo? Se eu perguntar quem é corintiano aqui, meu Deus, não vou nem perguntar. Talvez 70%, 80% da igreja comece a vibrar aqui. E aí, como eu não sou bobo, eu não vou perguntar, né? Só que só tem um detalhe. O que as pessoas falam de você, você pode não ouvir, mas Deus ouve. Eu vou repetir para você glorificar. O que as pessoas falam de você, você pode não ouvir, mas Deus ouve. A Bíblia diz que Arão e Miriam falou de Moisés. Moisés não ouviu, mas a Bíblia diz que Deus ouviu. E quando eles terminaram de falar, a Bíblia diz que a glória de Deus veio sobre o arraial, e uma voz veio e disse: Arão e Miriam, Moisés, saiam para fora agora. Moisés está lá assistindo a Netflix, a Casa de Papel, e tal, assistindo lá, os Vikings. Daqui a pouco Deus brada: oxi, não marquei nada com Deus. Que eu sou assim, eu sou profeta. Para Deus falar comigo, eu tenho que marcar comigo. Aí está ele assistindo os Vikings. É pecado assistir série, apóstolo? Eu achei que eu estava em pecado, gente. Eu estou pecando sozinho aqui, irmãos? Quem assiste série aqui, levanta a mão, por favor. Não me deixa pecar sozinho, não. 80% da igreja. Deus arrancou os três para fora e disse: vocês falaram de Moisés. Moisés é servo meu. Sou eu que trato com Moisés. Você vai ficar leprosa e você se prepara, porque daqui uns dias você vai morrer. Bala mata, irmãos. Bala mata. Quando eu era pequeno, eu morava no Rio de Janeiro. Sou natural do Rio de Janeiro. E teve uma chacina lá, uma criança, porque quando eles chegavam, eles matavam todo mundo. Mulher grávida, naquela época de chacina no Rio de Janeiro. Deram 11 tiros numa criança de 12 anos. 11 tiros, a queima-roupa assim, ó. Pá, 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 pá. Um calibre pesado. 11 tiros. Em todos os órgãos vitais da criança recebeu bala. A criança viveu.
Sabe por quê? Porque bala não mata, quem mata é Deus. Deus falou assim: você vai ficar leprosa e você daqui a um tempo você vai morrer, porque vocês falaram mal de um servo. Cuidado, hein? Cuidado quando você se ajunta para falar mal do seu pastor, do seu líder, da sua mãe, do seu pai, de um amigo. Toma muito cuidado. Agora, sabe o que... Até que hora eu posso ir, apóstola? Até meia-noite? Sabe o que mais me impressiona? Sabe o que mais me impressiona? É quando a pessoa vem assim e diz assim: bispo, fulano de tal falou muito mal do senhor para mim. Eu falei: falou? Legal. Mas ele estava confortável em falar mal de mim para você? Sim, ele estava tranquilo, estava muito confortável, bispo. Eu falei: então não é sobre ele que nós precisamos falar, é sobre você. Porque se alguém falou de alguém para você, e você ouviu, e ele ficou muito confortável, não é sobre a pessoa, é sobre você. É sobre o seu comportamento. Vem alguns jovens aqui, pode vir meninos e meninas, pelo menos uns 6 a 7, fica aqui. Corre, gente, corre. Vem vocês 4, vem cá, 6 a 8 jovens, corre, vem aqui. Vem, pode vir. Pode vir, fica aqui. Tenha medo não. Pode subir. Se eu chamasse para ir para o McDonald's, hein, apóstolo? Meu Deus. Faz uma rodinha aqui, faz uma rodinha. Vem aqui, faz uma rodinha. Nós vamos falar de alguém. Agora eu preciso de 2 apóstolos, ou 3 apóstolos. São apóstolos de Jesus. Pode vir homens. Vem um aqui. Vem vocês 2, pode vir vocês 2. Aqui tem uma galera. Cadê? E os apóstolos? Você é o Pedro. Vem, Pedro. Pode vir, Pedro. Você é o Pedro. Pedro, Tiago e João. João? É. João. Aí escuta, eles estão conversando. Faz a rodinha, porque fofoca é sempre uma rodinha. Não, é ali, ó. Ali. É junto com os fofoqueiros. Então imagina, estão falando sobre Jesus. Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Eles estão falando sobre Jesus. Quem vocês acham que é o filho do homem? Aí uns estão dizendo é Elias, outros estão dizendo é profeta, outros estão dizendo é João Batista. Eu não considero muita coisa não. Beleza, acabou a fofoquinha, os 3 apóstolos vêm. Aí vem os 3 apóstolos para falar com Jesus. E está lá a galera que estava falando que Jesus era João Batista. E aí Jesus pergunta: quem estão dizendo ser o filho do homem? Elias, Moisés, João Batista, um profeta. E vocês? O que dizem vocês serem o filho do homem? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo. Não, que eu sou o Cristo, eu sei. Eu quero saber o que vocês disseram a eles. Porque eles estavam dizendo que eu sou João Batista, que eu sou um profeta, que eu sou Elias, e tudo isso eles disseram na frente de vocês. E o que vocês disseram a eles? Não é a mim não, é a eles. Oh, Ramanagassu de Komanagasai. O que vocês disseram a eles? Agora vocês vão lá dizer para eles quem é o filho do homem. Olha, não tem nada a ver com Elias, não tem nada a ver com profeta, não tem nada a ver com João Batista, nem Moisés. Ele é o Cristo. Diga aí, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, acabou. Deus abençoe vocês. Eu não quero saber o que vocês pensam de mim, eu quero saber o que vocês disseram a eles. Gente, hoje eu estou animado, hoje eu estou cheio de Deus para pregar. A igreja não sou eu que pastoreio mesmo. Quando é lá na minha igreja tem que terminar no horário certo. Aqui eu posso passar do horário, que eu vou passar do horário e depois vocês se viram com o apóstolo.
Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo? Isso eu sei, Pedro. Mas e a eles? O que vocês disseram a eles? Eu disse lá no Malg, eu vou repetir aqui. Bispo, apóstolo, eu estou falando sério, eu estou na introdução, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, somando por 2 frente e verso, 8 páginas para falar ainda. As pessoas, elas se importam muito com o que falam delas, né? Já me disseram que eu não sou um homem apaixonado por Jesus. Assim, ó, bispo, sabe por que seu ministério cresce? Porque você não é um homem apaixonado por Jesus. E já me disseram, bispo, eu não conheço ninguém tão apaixonado por Jesus como o senhor. Aí eu falei, caramba. Um disse que eu não sou apaixonado por Jesus, outro disse que nunca viu homem tão apaixonado por Jesus. Já me disseram assim, sabe por que a sua igreja não cresce? Porque o Senhor não se importa com as pessoas. Aí outro já disse assim, bispo, eu não conheço ninguém que se importe tanto com as pessoas como o Senhor. Aí eu falei, cara, com quem que eu fico? Eu fico com um ou fico com o outro? Porque cada um vai dizer alguma coisa a teu respeito. O fato é, você sabe quem você é em Cristo para suportar tudo aquilo que estão falando de você? Já me disseram assim, o senhor não é um homem espiritual. E já me disseram assim, bispo, eu não conheço ninguém tão espiritual como o senhor. E aí? Com quem você fica? Com aquele que disse algo pejorativo? Ou com aquele que supostamente disse a verdade a teu respeito? Deixa eu te dizer uma coisa importante. A nossa vida deve ser o reflexo do amor de Deus. Coloque essa frase para mim, por favor. A nossa vida, ela deve ser o reflexo do amor de Deus. Se você não exala, se você não reflete o amor de Deus, é porque Cristo não é o centro das tuas vontades. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz, não se conforme. Não se conforme com as coisas deste mundo. Não se conformar é não tomar posse, é não tomar forma. A água nesse recipiente, ela tem uma forma. Nesse outro recipiente, ela tem outra forma. A água, ela vai tomar forma do recipiente que você a colocar. Ela toma forma. Só que o cristão, ele não pode tomar forma do mundo. Ele não pode ser igual ao mundo. Porque a nossa vida deve ser o reflexo do amor de Deus. Cada ação, cada pensamento, cada decisão deve ser um ato de adoração, irmãos. Cada pensamento, cada ação e cada decisão deve ser um ato de adoração a Deus. Viver para Deus é uma decisão diária. Viver para Deus exige muitas renúncias. Negar-se a si. Uma vida em que abandonamos o pecado e os nossos desejos para buscar a vontade de Deus. Colocar Deus e os seus princípios acima de tudo. Acima dos meus desejos e dos meus interesses. Certa vez Jesus foi abordado por um jovem. A Bíblia chama ele de jovem rico. E a Bíblia diz que ele diz, ou na verdade ele faz uma proposta para Jesus. Ele diz, Jesus, o que é necessário para eu herdar o reino dos céus? Jesus disse, olha, tem alguns fundamentos a serem cumpridos.
obedece seu pai, sua mãe, seja isso, seja aquilo, seja fiel. Ele disse: Senhor, dá-me as chaves dos céus, porque tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade, vou entrar hoje. Ele disse: não, te falta uma coisa, porque Deus te conhece como ninguém conhece, irmãos. Eu vejo muitos maridos e muitas esposas dizendo assim: eu conheço o meu marido. Você não conhece ele, mas eu estou com ele há 30, 40, 50 anos. Você não o conhece. Você só conhece dele aquilo que ele permitiu que você conhecesse, porque na verdade nem ele se conhece, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Eu só conheço da bispa aquilo que ela permite, e ela só conhece de mim aquilo que eu permito ela conhecer, porque nós somos assim. Jesus disse: vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e me segue, e então terás um lugar no reino dos céus. Ou seja, renuncia, deixa de lado. A Bíblia diz que ele abaixou a sua cabeça e retornou para a sua casa, porque ele era um jovem de muitas propriedades, ele tinha muito dinheiro, e ele não estava maduro o suficiente para ouvir de Jesus. Abandona, larga tudo o que você tem e dê aos pobres. O que Deus está te pedindo hoje para você abandonar? Jovens, o que Deus quer que vocês abandonem, para que vocês possam conquistar aquilo que Deus tem planejado para a vida de vocês. Deus está nos chamando a uma responsabilidade para que nós possamos renunciar tudo. Tudo que é contrário ao propósito de Deus deve ser renunciado. Eu vou repetir: tudo aquilo que for contra o propósito de Deus deve ser renunciado. Bispo, estou namorando, mas ele me pediu uma prova de amor. Renuncia a ele. Bispo, não faz isso. É o amor da minha vida, mas você não é o amor da vida dele. Porque se fosse, ele te respeitaria. Bispo, ele disse que se eu não der a prova de amor, ele vai para outro. Manda, vai, segue logo. Mete marcha, pega o beco, monta no porco, vai embora, segue o teu caminho. Porque se ele não pode esperar o seu momento, é porque ele não te ama. Antes de te dar uma prova de amor, eu preciso manter o meu amor e a minha fidelidade a Cristo. Vamos, levanta, pega as suas coisas e pode ir embora. Mas eu vou sofrer, sofra agora. É melhor sofrer agora do que sofrer depois. É melhor chorar agora do que chorar depois. Não renuncie às coisas de Deus por causa dos momentos e prazeres mundanos. Deus tem o melhor para você. Eu vou repetir: Deus tem o melhor para você. Você vai decidir viver para Cristo ou vai se vitimizar? Para a gente finalizar, é uma pergunta. Você vai decidir viver para Cristo ou vai se vitimizar? Vai ficar procurando reconhecimento nas pessoas. Uma pessoa que se reconhece, ela não precisa de reconhecimento de ninguém. Se você está buscando o reconhecimento de alguém, é porque você ainda não se reconhece. Aí eu lembro daquele conto de fadas, da Disney. Todo dia uma rainha em um reino muito distante, ela levantava, se arrumava e dizia: espelho, espelho meu, em todos os confins da terra existe alguém mais bonita do que eu? Aí o espelho dizia: não, minha rainha, a senhora
é a mulher mais bonita de todos os reinos, até que apareceu uma menina chamada Branca de Neve. E naquele dia o espelho acordou meio capa virada. Falei, hoje eu vou falar a verdade. Quer saber? Vou meter o pé na jaca e vou chutar o pau da barraca e vou falar a verdade. Porque ela não é mais bonita mesmo. Aí ela chegou e falou, espelho, espelho meu, existe no reino alguém mais? Ah, tem, não precisa terminar não, tem, Branca de Neve, é a mais bonita que você. Não precisa nem terminar que eu já sei, eu estou mentindo esse termo, é Branca de Neve, ela é mais bonita que você. A partir daquele dia, a rainha procurou matar a Branca de Neve por causa dos ciúmes e da inveja. Tem gente que te persegue por causa da inveja e dos ciúmes, sabia disso? Não é porque você é bonito, não. É porque você tem Cristo. O seu rosto brilha como o rosto de Cristo. E as pessoas vão nos perseguir, vão querer nos matar. Cuidado com as maçãs envenenadas. Tem muito lugar onde você frequenta que eles estão te dando maçãs envenenadas e você não está percebendo. Cuidado, homens, com as maçãs envenenadas. Cuidado com as pombagiras que estão de plantão. Ah, porque ela me deu mole, porque eu sou bonitão. Não é nada, cara. É porque ela quer destruir o teu casamento, a tua vida e o teu ministério. É simplesmente por isso. E você vai cair como um patinho na lagoa. É um bombom, é um chiclete, não necessariamente é maçã, mas pode ser um prestígio, pode ser um doce. Olha, comprei para você. Uma vez numa empresa que eu trabalhava, alguém passou e falou, comprei para você. Ah, tá bom, pá, no lixo. Foi ela só virar as costas, pegar o outro corredor, pá, no lixo. Porque eu conheço a história da maçã. Só que tem homem que acha que não conhece a história da maçã e está sendo envenenado por causa das pombagiras. Cuidado. Se você não renunciar, você não vai poder conquistar. Diga-se, se eu não renunciar, eu não vou poder conquistar. E eu descobri, apóstolos, acontece, irmãos, às vezes a pombagira está lá assistindo o culto de boa, e alguém vai lá e entra nela. A pombagira está lá vindo o culto, adoração, aí você vai expulsar, fala, não, expulsa ela de mim. A pombagira fala, expulsa ela de mim, porque ela está pedindo para eu fazer coisas que eu não quero. Falei, não, mas você, não, a pombagira é ela que é a pombagira, ela entrou em mim. Tira ela de mim, bispo, porque ela está pedindo para eu fazer coisas que eu não quero. Ela está me procurando, me pedindo para fazer coisas que eu não quero. Ei, igreja, acorda! Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele quer destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, as suas finanças e o teu ministério. Larga tudo. A Bíblia diz que Pedro, deixando tudo, seguiu Jesus. Não parece, né, apóstolo? Mas eu já fui jogador de futebol, quase profissional. Quase me profissionalizei. Não parece, né? Todo mundo falando. Esses dias eu fui jogar um futebol com os meninos lá, eu machuquei o joelho. Ele falou, bicho, você machucou? Eu falei, machuquei, mas assim, porque quando eu vou jogar, eu não jogo, eu dou show, né? Aí os caras têm que colocar 3 na marcação. Aí fica 1 na marcação e 2 na sobra. E a minha velocidade, irmãos, ainda permanece a mesma. E eu tive que renunciar ao futebol, irmãos. Eu tive que renunciar ao futebol. Eu tive que renunciar à cerveja depois do futebol, o pagode depois do futebol. Eu tive que renunciar às mulheres depois do futebol. Renunciei
E não me arrependo nem um pouco, porque tudo que eu tenho hoje é muito mais valioso do que aquilo que com certeza eu teria no passado. Amém? Fica de pé, vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Apóstolo, posso adorar com eles? Ministrar? Eu tenho mais uma hora? Mais uma hora. Glória a Deus. Quantos querem abrir mão para conquistar aqui? Diga amém. Quantos querem abrir mão para conquistar? Digam aleluia. Mês de abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Esse ano, que na verdade já começou, ele vai ser o maior ano da tua vida. O maior e melhor ano da tua vida. Vai haver casamentos, filhos irão nascer, jovens irão viajar para intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países que falam a língua inglesa. Você vai fazer a viagem dos seus sonhos esse ano. Quantos querem ir para Israel aqui? Levanta a mão. Eu profetizo que esse ano você vai para Israel em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Eu já devolvo a palavra ao apóstolo. É hora de você queimar por Ele. É hora de você se entregar por Ele. É hora de você renunciar tudo por Ele. Tudo, tudo, tudo. É hora de você rasgar o teu coração na presença dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Estou preparando um caminho. Aumenta o nível da sua adoração. Endireitando as veredas. Oh Deus, estenda suas mãos sobre este lugar. E cada vez mais diminuindo. Estenda suas mãos sobre este lugar, Senhor. Porque importa que Ele cresça. Aleluia, Deus. E nele o meu prazer está. Oh, aleluia. Eu não sou digno de desatar. Igreja, aumenta o nível da sua adoração. A sua sandália. Aumenta o nível da sua adoração, porque Ele está aqui. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza. Aleluia. De que Ele virá. Ele virá, Ele virá, é certeza. É certeza. É certeza que Ele virá. Por Ele que eu Oh, Rabachurianda Labas. Aleluia. perdendo tudo por amor e com alegria. Aleluia. O dono dos meus dias. Estou preparando. Estou preparando um caminho. Endireitando as veredas. E cada vez mais diminuindo. Oh, aleluia. Porque importa que Ele cresça. Aumenta o nível da sua adoração. E nele o meu prazer está. Eu sinto uma unção de cura sobre esse lugar. Digno de desatar a sua sandália. Eu sinto uma unção de avivamento sobre este lugar. E nele a minha vida Eu profetizo um crescimento extraordinário. com a certeza Oh, aleluia. de que Ele virá. Isso, aumenta o nível da sua adoração. Ele, Aleluia. por Ele que eu estou gastando. Eu sinto Deus curando pessoas aqui nessa noite. Perdendo tudo por amor. Eu sinto Deus tocando em depressão aqui nessa noite. Dono dos meus dias. Deus está curando pessoas de depressão aqui nessa noite.
Eu sinto o Espírito Santo tocando em vidas aqui nessa noite. Perdendo tudo por amor e com alegria. Diga, dono dos meus dias. Dono dos meus dias, declara Ele. É Ele. Oh, aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Todas as jovens e jovens que querem fazer intercâmbio, jovens que querem fazer intercâmbio, eu quero tocar sobre você. Todos os jovens que querem fazer intercâmbio fora do país, vem aqui. Eu quero tocar sobre vocês. Vocês entenderam o que eu disse? Todos os jovens que querem fazer intercâmbio, Estados Unidos, Inglaterra, os países que falam a língua inglesa. Aleluia. Esse ano é ano de vocês renunciarem. Oh, Rabashurikanda Labadagas. É ano de vocês romperem. É ano do Senhor levar vocês em lugares extraordinários. Oh, Rabashurikanda Labashai. Ano do Senhor levantar vocês como voz profética sobre essa nação. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e todos os países que falam língua inglesa vão receber a presença de vocês para trabalhar, para evangelizar e para estudar. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Perdendo tudo por amor e com alegria. O Senhor os convida. Dono dos meus dias. O Senhor os convida a renunciar. Dono dos meus dias. Uma palavra para todos os jovens. O Senhor está convidando vocês a largarem tudo. Hoje o Senhor os chama para uma responsabilidade maior. O Senhor quer soprar sobre vocês. O Senhor quer levar vocês em lugares que vocês não imaginam que Deus vai levar. Mas para isso o Senhor está convidando vocês a renunciarem. Renuncie tudo por amor a Ele. Renuncie tudo por amor a Cristo. E vocês vão chegar em lugares que a maioria dos jovens da idade de vocês não irão chegar. Porque Deus vai soprar o nome de vocês. Eu declaro e eu abençoo. E eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Aleluia. Pode retornar ao lugar de vocês. Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, Jesus. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Deus está tocando sobre o corpo e curando pessoas aqui nessa noite. Os meus olhos em Ti. Essa depressão vai sair hoje. Esse desejo da separação e do suicídio, ele vai embora hoje em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nada mais me satisfaz, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais, nada além de Ti.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Renúncia. Vou fechar dizendo para ti algo. Daniel renunciou. E se tornou governador da Babilônia. 2025. O que você vai renunciar por Cristo? Era melhor não ter pregado. A palavra do Senhor diz assim, ó: é melhor que não conheça do que conhecer e não praticar. Diante de Deus você não está em vão. Você ouviu. Qual vai ser a sua renúncia? Fica a dica. Amém? Não olha para mim com essa cara não. Eu não preguei. Foi ele. Só estou dizendo para você, deu uma dica. Daniel renunciou aos manjares e se tornou governador. O que você vai renunciar por Cristo? O que você vai ser é aquilo que Cristo já determinou que você seja. Simples assim. Levante as suas mãos aos céus, porque amanhã tem mais. Aleluia. Amanhã tem mais uma porção para nós. Uma porção generosa. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra que o Senhor liberou sobre nós. E entendemos, Pai, que precisamos renunciar muitas coisas pelo Teu reino. Não nos deixe, Senhor, ficar apegados com as coisas desta terra. Como Romanos 12:2 fala, não vos apeguei a este mundo, mas renovai a vossa mente naquilo que é bom, perfeito e agradável. Que 2025 seja um ano ao qual nós iremos renunciar, ó Deus, este mundo, as coisas desta terra, para viver o excepcional, o extraordinário do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família hoje aqui representada. Obrigado, Senhor, pelo mês de abril que já tomamos posse dele. Amanhã será maio, Senhor, aqui, a qual nós estaremos nos antecipando em agradecimento ao Senhor. E eu tenho a convicção que o Senhor irá fazer grandes coisas em nossas vidas. Leve-nos em paz, Senhor. Leve-nos em segurança. Que o milagre da última hora, Senhor, possa acontecer ainda na vida de todos aqui, ainda esta semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sede com todos, hoje, amanhã e para todos sempre. E a igreja diz: dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Dê um abraço, dê um cheiro aí, pelo menos 5 pessoas. Diga a ela, até amanhã em nome de Jesus. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti.